Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, por esse maravilhoso universo de Deus, tenham plena certeza disso. Bem, aula passada nós vimos lá a questão 115, que eu pedi para vocês darem uma lida, 115, 116, muito bom dar uma lida aí nessas questões e refletir profundamente sobre elas, né? E aí eu tinha deixado uma pergunta para vocês, umas 2, 3 aulas passadas, se que tipo de ordem, né, que nós estamos. Se somos espíritos bons, imperfeitos, puros. Não vou perguntar a classe, né, porque a classe aí vai variar. Mas que tipo de espíritos? Vocês pensaram? Pois é, nós ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda pensamos no mal, né? Ainda pensamos no mal. Somos espíritos bem imperfeitos ainda, mas estamos melhorando. Aos pouquinhos nós vamos mudando de classe, né? Estamos melhorando. Se tudo nos ajudar, os bons espíritos nos ajudarem, nós vamos melhorando de classe. Não desanima, né? Hoje nós vamos ver anjos e demônios. Anjos e demônios. Primitivamente, tanto a palavra anjo, do latim angelus, que significa mensageiro, como as palavras gênio ou demônio, do grego daimon, lembra que Sócrates tinha um daimon? Né? Significam apenas um ser espiritual, um espírito, o qual podia ser bom ou mal, anjo bom ou anjo mau, né? Isso eram os anjos. Deus, vamos lembrar, hein? Deus, ele não criou espíritos em diferentes estados, lembra disso? Deus não criou anjos, seres à parte da criação, anjos, demônios, seres à parte da criação, não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, nós já vimos isso antes, com capacidade de progredirem até a perfeição. Aula passada, não é? Nós vimos isso aí, a progressão dos espíritos, progressão. Então, foram criados simples, sem nenhum conhecimento, ignorantes, porque não sabiam o que vinha pela frente, não sabiam. Foram criados simples e ignorantes, e através dos seus esforços, das suas reencarnações, encarnações, foram adquirindo experiência e caminhando nos caminhos do bem e do mal. Mesmo que siga o caminho do mal, vai ter uma hora que ele vai ser colocado novamente no caminho, porque todos estamos determinados a chegarmos à perfectibilidade. Lembrem-se disso. Perfectibilidade é chegarmos a anjos, né? Então, mas ante a manifestação dos espíritos, revelando os mais diferentes graus de evolução, os homens acreditam que o espírito muito bom ou muito mal tinham sido sempre assim e eram criados à parte, diferente da humanidade. Os homens achavam isso, né? Ah, espírito muito bom é anjo, espírito muito mal é demônio. E os espíritos puros, que nós vamos ver, que você viu que é aquela ordem de espíritos puros, que já percorreram toda a escala evolutiva que nós já estudamos, percorreu tudo. Foram às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos, serafins. Arcanjo, anjos, serafins, na realidade são espíritos puros, de alta envergadura, chegando lá à perfectibilidade. Isso são os anjos. Mas os anjos, eles passaram por toda a escala evolutiva. Aonde? Na Terra? Não, pelos diversos mundos. Diversos mundos. Passaram pelos diversos mundos, chegando a essa categoria. Né? Quantas encarnações eles tiveram? Aquela que nós já respondemos, quantas foram necessárias para o aprimoramento espiritual, tá bom? Anjos então desenvolveram tanto a moral quanto a intelectualidade, o sentimento, né, e a sabedoria, desenvolveram muito, sabem tudo, né, sentem amor pleno. É muito lindo essa chegada, e nós vamos chegar lá também, eu, você, todos nós vamos chegar lá também. Então, segundo a conceituação da palavra, anjo é um ser espiritual que exerce o ofício de mensageiro de Deus. E os homens, espíritos puros. Então, é o mensageiro de Deus em relação aos homens.
Ele é um co-criador direto ali com Deus, recebe as ordens diretas de Deus. Na realidade, eles veem a Deus. Espíritos puros, eles veem a Deus. Nós ainda, às vezes, sentimos Deus, né? Mas os espíritos puros, eles veem a Deus. Então, os bons espíritos têm sido chamados de bons gênios, espíritos superiores, né? Gênios protetores, espíritos do bem. Tanto os espíritos puros como os bons espíritos, na escala espírita, ordem, imperfeitos e bons espíritos e espíritos puros, né? Foram considerados em época de ignorância divindades benfazejas, né? Na realidade foram considerados aí bons espíritos, espíritos superiores, por exemplo, espíritos de sabedoria, né? São espíritos bons, tá? Não são anjos, espíritos superiores. Anjos são espíritos puros. E os demônios? Os demônios nas religiões judaico-cristãs é o anjo mau que, tendo se rebelado contra Deus, foi precipitado no inferno e procura a perdição da humanidade. É isso aí. É um gênio representante do mal. É um espírito maligno, espírito das trevas, Lúcifer, Satanás, diabo. Na realidade, tudo isso aí são os espíritos impuros. Lembra da escala espírita? O primeiro lá, a classe décima classe? Espíritos impuros. Tudo isso aí são espíritos impuros, tá? Na realidade, os espíritos muito imperfeitos são espíritos muito imperfeitos, como os impuros lá da 10ª classe, que nós já estudamos aí nas classes, né, dos espíritos das ordens. Foram chamados de demônios, mau gênios, espíritos do mal, e até considerados como divindades maléficas. Eram esses espíritos impuros. Entretanto, embora atualmente ainda estejam voltados para a prática do mal, esses espíritos impuros também evoluíram, passando pelos degraus da escala evolutiva, atingindo finalmente a perfeição. Olha, mas ele não vai continuar demônio a vida inteira? A eternidade, a vida inteira que eu estou falando aqui, é a eternidade, sempre demônio, sempre... Não, vai ter um momento que ele vai cair em si, né? E ele vai caminhar para Deus e também vai se tornar um espírito puro, tá? Nada é eterno assim, ficou no inferno a vida inteira, é um demônio, não existe isso. Todos eles caminharão, mesmo esses espíritos impuros e perversos. Tudo bem, gente? Anjos e demônios são isso. Então, espíritos impuros são os demônios e os anjos, espíritos puros, espíritos bons, bons gênios, espíritos bons. Nossos mentores individuais, que nós vamos ter uma aula sobre isso, sobre os nossos mentores. Ame o seu mentor, sabe? Porque é um espírito puro, o espírito puro não, desculpa, é um espírito bom. Ele é um espírito bom que está do seu lado o tempo todo tentando te orientar. Ouça mais os seus mentores, esses espíritos bons, né? A gente deve ouvir mais os espíritos bons, não dar ouvido aos espíritos impuros, imperfeitos, que às vezes nos cercam. É aquela história, né, do anjinho e do demôniozinho dentro do nosso lado, mais ou menos isso. O que é o anjinho? São os espíritos bons que estão querendo nos orientar. E o demôniozinho, espíritos impuros, imperfeitos, querendo nos levar também para a perdição. Por que eles querem fazer isso com a gente? Por inveja, gente. Espíritos imperfeitos querem que a gente não vá para frente, não evolua, por inveja. Chama inveja. Olha aqui, viciozinho, ruinzinho, né? Mas é por isso. Então, nós somos muito influenciados por eles. Vamos dar mais ouvido aos nossos espíritos bons. Então, bons estudos para você, gente. Que o Mestre esteja sempre conosco. Bons estudos, Jesus sempre nos nossos corações. Graças a Deus.